Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Como está a sua fé? Como está a sua vida com Deus? Queridos, Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração nesta manhã. Por isso, eu quero convidar você a ficar comigo até o final e também dar o teu like e compartilhar esta mensagem para que outras pessoas também possam ser abençoadas pela mesma. E olha, se você não é inscrito neste canal, eu te convido, inscreva-se neste canal, ative o sininho e você será notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus, hoje Jeremias capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 3, que nos diz assim: a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: ponte à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, e os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Queridos, em Jeremias 7, o Senhor exorta os moradores de Judá e de Jerusalém a corrigirem a sua conduta. O seu comportamento falso e hipócrita irritava Deus. Ele leva o profeta Jeremias à porta do templo e os acusa de cometer injustiça, idolatria, furto, mentira e etc. Tantos outros pecados. O sermão do templo vai de encontro à ideia popular dos dias de Jeremias de que Jerusalém e o templo do Senhor eram invioláveis. A atividade de sacrifícios se desenvolvia e o ofício dos profetas estava em plena ascensão. O povo então supunha que a atividade religiosa constante garantia a santidade e a segurança de Jerusalém, e então o centro da adoração daquele povo estaria então seguro. Entretanto, o ritual era isento de devoção genuína, e à medida que as exigências do Senhor, da aliança com Deus, eram negligenciadas. Os judeus, na época de Jeremias, acreditavam que a participação nas ordenanças do templo e outras cerimônias religiosas os tornavam justos, independente das outras coisas que fizessem na vida. Queridos, preste atenção, porque Deus ainda vai falar muito conosco. A data dessa proclamação em que Jeremias faz aos ouvidos do povo é estimada no ano de 609 a.C., no início do reinado de Jeoaquim, porque com a morte do rei Josias, Jeremias reconheceu que as reformas religiosas iniciadas por parte do rei temente a Deus havia se encerrado e o povo agora retornara à idolatria. Queridos, eu quero te convidar a uma reflexão nesta manhã. Você já ouviu a frase: placa de igreja não salva ninguém? Pois é, esta palavra está certa, né? Pois ela está certa, essa frase. Não salva mesmo. Porém, eu quero dizer algo aqui. Elas, na verdade, placa de igreja não salva ninguém. E está certo, não salva mesmo. Porém, ela pode indicar o caminho. É como no trânsito, queridos. Quando estamos em uma estrada, as placas que indicam a velocidade máxima, as curvas sinuosas ou a possibilidade de haver animais na estrada não podem nos livrar dos acidentes, mas pode nos indicar a forma mais segura de trafegar pelo caminho a fim de evitá-los. Preste atenção nessa reflexão. Porque o templo de Jerusalém era o orgulho da nação judaica.
sua magnífica estrutura denotava ou apresentava imponência e enchia o coração do povo de uma falsa segurança. Eles haviam perdido o foco. O templo indicava a salvação e ele não era a salvação. Eles trocaram o Senhor do templo pelo templo do Senhor. E esta é uma das trocas mais perigosas que existe. Nós chamamos isso atualmente a heresia do culto no templo. Preste atenção aqui no que acontece em Mateus 24, no verso 1. Pois após censurar energicamente os escribas e fariseus, e tendo Jesus saído do templo, os seus discípulos se aproximaram para mostrar-lhe não somente a beleza do templo visto de fora, mas também mostrar-lhe que ainda não haviam compreendido o que ele acabara de declarar aos líderes judeus. Deslumbrados com a construção do templo, receberam um verdadeiro balde de água fria com a resposta de Jesus. Jesus disse para eles: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Queridos, atualmente, há um relato da nossa era que ilustra muito bem isso. Porque atualmente, um dos templos mais simbólicos do Iraque, a mesquita de Al-Nuri, em Mosul, foi destruída como alvo dos ataques do Estado Islâmico. Uma recente ilustração do que Jesus disse aos discípulos. Queridos, quando depositamos a nossa confiança no fato de fazermos parte de uma igreja e participarmos ativamente de seus rituais, pensando, estamos salvos, na verdade, estamos direcionando a nossa adoração para a igreja e não para o Senhor da igreja. Deus falou isso por intermédio também do profeta Jeremias naquele dia e ainda cita a situação do povo em Siló, quando o tabernáculo de Deus foi destruído e os filisteus levaram a arca do concerto do Senhor. E quando também a nação de Israel, os seus irmãos no norte fizeram um templo e colocaram ali ídolos para adorar, e então vieram os assírios e destruíram. Agora Deus está falando com eles e advertindo-os que aquele templo também seria destruído se eles de fato não se convertessem de todo o coração. Deus também não pouparia aquele templo. Veja, irmãos, o quanto é sério. Precisamos de fato entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque veja, o que é isso que acontece? Entrar em um lugar onde deveria reinar a verdade, a adoração, o amor, a união e transformá-lo num covil de serpentes, que não se preocupam com a presença de Deus, nem tampouco uns aos outros. É no mínimo incoerente com a vontade de Deus e com a proposta do Evangelho e da palavra do Senhor. Porque a vida de Jesus e as suas palavras incomodaram tanto os judeus, queridos. Porque ele não veio com a missão de adulá-los, mas de salvá-los. E a maior barreira que impede a ação do Espírito Santo na vida de alguém não é apenas uma vida de pecados declarados, mas uma vida de pecados não confessos. Oh, irmãos, acredite, quem está fora da igreja e admite estar errado, está em melhor condição do que um crente que está dentro da igreja com pecados acariciados. Alguém que encobre seus erros, seus pecados. Porque quem admite estar errado, irmãos, está mais perto de se arrepender de quem acha que não tem pecados e está mentindo para si mesmo e está cheio de orgulho e de soberba. Ah, queridos, preste atenção. Enquanto muitos em Israel continuavam a confiar em palavras falsas,
ao invés de confiar na palavra do Senhor por intermédio do seu profeta, eles continuariam a transgredir a sua lei tranquilamente, sem sentir nenhum arrependimento por isso. Era o que estava acontecendo com os judeus. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Ah, queridos, hoje corremos o mesmo perigo de cair na mesma cilada maligna, vivendo uma religião de faz de conta, hipócrita, e negando o chamado de Deus para andarmos em todo o caminho que Ele nos ordena para o nosso próprio bem. Ah, queridos, é hora de nos despertarmos. É hora de despertarmos do sono, despertarmos do vale encantado, da sonolência, e declararmos pelo poder do Espírito Santo que o Senhor, queridos, nos deixou a sua casa como um lugar de exposição, não de falsa piedade, mas como um centro de recuperação de pecadores. E Ele, como diz o verso 13, madrugando e enviando, começando de madrugada, Ele nos fala e nos chama. E se nós ouvirmos e atendermos o seu chamado, certamente não seremos igrejeiros, mas voluntários na obra de salvar vidas. Ah, queridos, percebemos com o passar do tempo que muitos crentes continuam cometendo o mesmo erro. Que embora mude a mentalidade, embora as épocas mudem, melhor dizendo, a mentalidade do pecado permanece de geração em geração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos ajude para que possamos ficar firmes e fazermos a sua vontade. Ore comigo nesta manhã, querido, e vamos entender que o importante não é o templo, mas o importante é o Senhor do templo. O mais importante é viver uma vida sincera e fidedigna à palavra de Deus. Cuidado, não se apegue apenas a cumprir regras ou rituais, mas seja de fato íntegro naquilo que você está fazendo na casa de Deus e pela obra do Senhor. Ore comigo, querido. Querido Deus e Pai, nesta manhã, eu te glorifico por esta palavra e te peço perdão. Ó Deus, perdão por muitas das vezes, Senhor, nos confundirmos e acharmos sermos alguma coisa porque estamos cumprindo, Senhor, um ritual ou regras, ou estarmos simplesmente, Senhor, nos cultos. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a ser genuínos crentes, verdadeiros servos de Deus, com um coração cheio de amor e devoção à Tua obra e à Tua vontade, Senhor. Façamos a Tua obra, ó Deus, a seu tempo, para que quando o Senhor vier, nos encontrar fazendo assim. Deus, fica conosco nesta manhã e nos concede a Tua bênção. Esta é a oração do Teu servo, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui dizendo a você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.